Então, meninas, vamos lá para a última aula, certo? Nessa última aula a gente tem um vídeo sobre o fluxograma correto do porcionamento, certo? E a gente vai fazer essa abordagem no formato de apresentação mesmo de vídeo, certo? Então, só praticamente evidenciando algumas coisas, dando enfoque em algumas coisas, não é? Que o manipulador ele é responsável por manter a cadeia de frios, né? Não expondo o leite humano à temperatura ambiente, que foi isso que a gente já abordou, e agora a gente já sabe por que a gente não pode expor esse leite humano à temperatura ambiente. Se a gente expor, a gente vai ter bactérias que vão começar a se reproduzirem, crescerem, e para isso elas vão estar consumindo a lactose, né? Vão excretar ácido láctico, vão aumentar a acidez do leite, e essa acidez aumentada, essa diminuição de lactose, faz com que, se o bebê consumir um tipo de leite desse, ele não vai ter a absorção eficaz, né? Essa absorção eficaz do cálcio e do fósforo, tá? Então, durante o processo de porcionamento, quando a gente está fazendo o fracionamento desse leite, né? Então, basicamente, o que sobrou, a gente já deve imediatamente refrigerar, tá? Então, o que é interessante? Que os leites que vocês forem utilizando, que não for utilizar mais, já coloca direto, não só os frascos de leite, tá? Quanto também os copinhos, principalmente das outras dietas. Então, normalmente a gente não faz de 9 e meio-dia. Então, as de 9 vocês encaminham para o banho-maria, e as de meio-dia, depois que porcionar, por exemplo, porcionou um de meio-dia, já coloca na geladeira. E assim sucessivamente. Não porcionar todos e deixar lá na bancada para só depois guardar os de 12 horas, tá? Porque aí a gente aumenta o tempo de exposição à temperatura ambiente, e aí aquele leite possivelmente a gente não vai ter as características nutricionais específicas, e a gente corre o risco de estar levando aí a carga bacteriana desse leite, tá? Então, registrar no frasco o horário do descongelamento. Importante, não me coloquem leite na geladeira, na primeira prateleira da geladeira, sem identificação. Descongelou esse frasco, antes de guardar, já coloca o registro do horário que foi descongelado. O que nunca deve ser feito? Descongelamento à temperatura ambiente. De forma nenhuma esse leite pode ser descongelado à temperatura ambiente, certo? Ele só pode ser descongelado em banho-maria a 40 graus e o mínimo de tempo possível só para realizar o descongelamento, tá? A gente vai comentar alguma coisa sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Eu acredito que é no próximo slide. Descongelamento na porta da geladeira de forma alguma deve ser feito, tá? Recongelar. Uma vez que esse leite foi descongelado, ele não pode ser recongelado. E aí você me pergunta, mas por que não pode ser recongelado? Porque o que acontece? Quando você faz o descongelamento de um leite que já estava descongelado e você tenta recongelar ele, vai formar cristais de gelo. E o que acontece? Esses cristais de gelo que se formam, eles perfuram os glóbulos de gordura, e aí a gente acaba tendo perca nutricional, ou seja, esse leite, esse glóbulo de gordura que foi perfurado, ele foi desestruturado, e aí no organismo do bebê ele não pode ser absorvido, e consequentemente o bebê não ganha peso recebendo esse tipo de leite, tá? E também o que nunca pode ser nunca deve ser feito, deixar muito tempo no banho-maria. O leite ele só vai ficar no banho-maria o tempo que for para ser descongelado. Nada de deixar o leite lá e fazer qualquer outra coisa, esquecer o leite no banho-maria, que muitas vezes a maioria de vocês tem esse hábito de deixar, certo? Então tá muito atento a isso. Terminou de descongelar, porcionou, refrigeração. Banho-maria não garante que não haja crescimento bacteriano, certo? Então é temperatura, 40 graus é temperatura ambiente. Então nessa temperatura, se deixar um tempo a mais, a gente
está submetendo esse leite a um crescimento bacteriano. Deixa eu só passar aqui esse slide. Pronto. E aqui a gente tem um aviso importante que a gente já comentou nas aulas anteriores, é que o porcionamento é um ponto crítico, a gente não tem mais nenhuma etapa para eliminar ou reduzir qualquer tipo de contaminação, certo? Uma vez que esse leite for contaminado pelo profissional no porcionamento, a gente não tem como mais retirar essa contaminação e nem saber se houve essa contaminação, certo? Quem vai ter as consequências disso é o bebê que vai receber. E aqui a gente traz essas informações bem importantes, tá? Que foi que a gente já comentou. Banho-maria não impede crescimento bacteriano, tá? Normalmente, a faixa de tempo que a gente leva para descongelar um leite no nosso banho-maria é em torno de 20 minutos, 20 a 25 minutos, tá? Então, é importante que vocês tenham mais ou menos essa média para não colocar 1 hora para descongelar, certo? 1h30 para descongelar. Não precisa desse exagero de colocar esse leite num tempo exorbitante desse, tá? É só o tempo de descongelar. Por favor, não me coloquem esse leite no banho-maria e vão fazer outras coisas e esqueçam esse leite lá. Vocês estão submetendo esse leite a um risco de contaminação, de multiplicação bacteriana, certo? Então, é nessa faixa. Os nossos banho-marias têm essa faixa de 20 a 25 minutos para fazer o descongelamento total de um leite. Então, vocês já façam os seus planejamentos em relação a esse tempo. Então, já calculem o tempo, sabendo que os nossos banho-marias levam em torno de 20 a 25 minutos para o descongelamento total. E para aquecimento é muito mais rápido ainda. Então, não adianta colocar o copinho 1 hora antes de levar a dieta. Vocês estão contaminando esse leite, vocês estão submetendo esse leite a um crescimento bacteriano. Se para aquecimento, é bem mais rápido, 15 minutos, dependendo do volume. Às vezes a gente tem um volume mais alto que leva um tempinho a mais, mas volumes pequenos, basicamente 15 minutos. Talvez nem tanto, nem leve tudo isso, principalmente aquelas dietas de 1 ml, tá? Outra coisa que vocês precisam ter na cabeça de vocês, que caixa térmica também não impede crescimento bacteriano, principalmente caixa térmica que não tem gelox. Então, você não tem uma temperatura baixa dentro de uma caixa térmica. Você tem uma temperatura ambiente dentro da caixa térmica. Por que que a gente coloca esses leites dentro da caixa térmica nas unidades neonatais? Justamente para que esse leite, esse vidro não fique exposto numa bancada de medicação, por exemplo. Tá? Mas isso não quer dizer que se você colocar na caixa térmica por mais de 20 minutos, aquela caixa térmica vai impedir que haja crescimento bacteriano, tá? Então, por isso que eu sempre bato na tecla que vocês teimam comigo que levar a segunda etapa no mesmo momento da primeira. Não é para fazer isso. Segunda etapa se leva no horário de segunda etapa e ponto final, certo? Basicamente, a temperatura que impede o crescimento bacteriano é aquela abaixo ou igual a 5 graus. Aonde que eu consigo essa temperatura? Primeira prateleira de geladeira. Eu não consigo uma temperatura abaixo ou igual a 5 graus num banho-maria, nem numa caixa térmica, tá? Então, basicamente, que vocês tenham isso em mente. Por favor, tenham consciência da responsabilidade que vocês carregam como técnicos de sala de porcionamento, certo? A gente vai possivelmente agora, o vídeo que vocês vão assistir, certo? Sobre porcionamento.
Espero que vocês estejam gostando do curso e nós chegamos agora na etapa crítica, de fato, que é o porcionamento. E aí eu decidi fazer esse vídeo para ficar de forma mais clara, para vocês compreenderem o passo a passo que é para ser efetuado, tá certo? Então aqui nós temos um cenário de um porcionamento, certo? E o primeiro ponto, higienização das mãos, que conforme o protocolo preconiza, certo? Fazer toda aquela lavagem de mãos, né? Com aquelas movimentações todas que tem lá preconizado. Ok. O profissional fez a higienização correta das mãos e aí ele vai fazer a higienização à bancada. Na verdade, antes de começar tudo, ela precisa ser higienizada com álcool 70 e um paninho mesmo, sem problema nenhum. É importante ressaltar que não é interessante fazer essa higienização com papel toalha, porque ele vai deixar resíduo. Então nós selecionamos paninhos, vocês esterilizem os paninhos e deixem especificamente para a higienização das bancadas, ok? Vocês fazem normalmente com o paninho e o álcool 70. Gente, nesse caso aqui é interessante que, como eu estava no banco de leite, eram esses paninhos que tinham disponíveis lá para fazer a higienização. Mas no nosso caso, de sala de porcionamento, a gente pode utilizar as compressas, tá? As compressas podem ser utilizadas tranquilamente. Não aqueles papéis, porque como eu disse aqui no vídeo, os papéis eles deixam resíduos, certo? Depois que está tudo higienizado, nós vamos dispor os materiais na bancada. Nós vamos precisar dos copinhos, certo? E nós vamos precisar das seringas, então nós deixamos aqui já separados na bancada. É importante frisar que antes de fazer o descongelamento do leite, a pessoa responsável pelo porcionamento, ela verifique o mapa de dietas que está lá as prescrições, tá certo? Então os nutricionistas fazem esses mapas de dietas, ok? Os médicos vão determinar o volume e sempre nós, como nutricionistas do porcionamento, nós vamos fazer a prescrição, certo? Então a técnica lá está responsável para fazer o descongelamento do leite. Ela vai olhar o que o nutricionista prescreveu para fazer o descongelamento desse leite, tá certo? Então, verificado isso, escolhe o leite lá no seu freezer e dá um primeiro banho lá na pia mesmo, para a gente evitar o choque de temperatura. E aí, nós fazemos, depois desse banho na pia, nós trazemos aqui para o banho-maria. Nós já estamos com o leite aqui já gelado. Sempre lembrando que é importante que a água esteja acima do nível do leite, justamente para a gente ter o descongelamento correto desse leite, tá? Ele tem que fazer o descongelamento completo, sem nenhuma pedra de gelo dentro. Então, depois que a gente fez esse procedimento, trouxe para cá o leite, já está descongelando, então nós vamos fazer a abertura dos copinhos. Nós fizemos a opção de fazer a abertura dos copinhos com as luvas de procedimento, certo? E nós vamos fazer a abertura. E aqui tem alguns detalhes que é importante a gente frisar. Na abertura é importante que nunca coloque os dedos na parte interna do copo. Isso é errado fazer. Então sempre que você for pegar o copinho, toma cuidado para tocar apenas na parte externa do copo, tá certo? Da mesma forma a tampa. Então toma bastante cuidado para não tocar na parte interna da tampa. Você vai tocar apenas externamente. Que aí a gente reduz qualquer nível de contaminação, tá certo? Você vai tampar e vai fazer a identificação. Nós fazemos a identificação com essas fitinhas aqui mesmo. Então nós identificamos o nome da mãe, o setor, o volume e o horário que essa dieta vai, tá certo? Então nós fazemos essa identificação e os copinhos vão ficar aqui dispostos aqui na bancada. Feito isso, depois que os copinhos ficaram dispostos aqui na bancada, nós vamos trocar, né? Nós vamos retirar a luva de procedimento. E aí nós vamos ligar a chama. Essa chama nós chamamos de chama do bico de Bunsen, que é uma chama, na verdade, é uma chama protetora. Então, essa chama, ela vai me dar
um limite, um perímetro de proteção de 15 a 20 centímetros. Então, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer o mais próximo dessa chama possível, que é para me ter a proteção, que os micro-organismos que estiverem no ambiente, eles não vão cair dentro do leite no momento que eu fizer a abertura. Então, essa chama ela vai ficar ligada durante toda a abertura do leite, durante toda a passagem do leite para os copinhos. Então, a gente mantém ela ligada. Sempre é importante que essa chama ela esteja mais para azulada. Então, tenta dar uma corrigida se ela estiver muito amarela e deixa ela mais num azulzinho assim, tá certo? Então, se ela estiver muito amarela, você dá uma ajustada, porque ela precisa ficar azulada para a gente ter a proteção. Partindo daqui, que nós já fizemos a abertura dos copinhos, já acendemos a chama e agora nós vamos passar o leite para os copinhos por meio das seringas, tá certo? Então, eu fiz a opção de utilizar as luvas estéreis, não por uma obrigatoriedade, mas uma opção, certo? Porque nós utilizamos o campo estéreo para dar cobertura na bancada. Então, nós não vamos usar nenhum tipo de paninho, sempre tomar muito cuidado, porque nós estamos manipulando com uma chama. Então, sempre tomar muito cuidado com qualquer coisa que tenha por perto, né? A gente tem que estar bem cauteloso quanto a isso. E em relação à luva estéreo, é justamente isso que eu expliquei para vocês. Eu utilizo porque a gente deixa o campo da luva disponível na bancada para a gente ter um campo estéreo nesse perímetro aqui, tá certo? Exatamente, nós fazemos esse campo de proteção aqui. O campo estéreo ele vai ficar disposto aqui na bancada, tá certo? Para fazer toda a manipulação aqui. E aí nós vamos trabalhar passando o leite para os copinhos agora. Gente, é interessante aqui que, por exemplo, a gente usa o campo de chama, tá? A gente usa esse campo estéreo, na verdade, né? O campo de chama não, perdão. O campo estéreo. Só que depois a gente retira, a gente não vai deixar nada da bancada de papel ou de compressa nessa bancada, certo? Então é interessante que terminou o porcionamento, retira tudo que é de paninho de cima da bancada, tá? Dando continuidade. Lembrando que esse leite ele já foi selecionado de acordo com o tipo do leite, então nós classificamos, eu como nutricionista, antes das meninas fazerem a técnica, a gente já faz uma prescrição prévia de todo tipo de leite que a gente quer individualizado para cada bebê, e aí a técnica ela tem a responsabilidade de, no momento que ela tirar o leite do freezer, ela verificar se aquele leite está de acordo com o que eu prescrevi. E aí a gente mandar esse leite de acordo com o diagnóstico clínico do bebê, completamente personalizado, tá certo? Então, meu leite já está descongelado aqui. Nós vamos fazer um movimento de homogeneização, certo? Que é justamente para a gordura não ficar aderida no vidro e a gente não perder caloria. Então, é muito importante que, ao tirar o leite do banho-maria, a gente faça esse movimento aqui para a gente ter uma homogeneização desse leite. Ok. Já retiramos o leite, os copinhos já estão identificados, certo? É interessante que tudo seja aberto próximo da chama, para a gente ter a proteção da chama aqui efetuada. A chama tem que ficar entre o profissional e o leite a ser aberto. É importante que no momento do porcionamento fiquem duas pessoas juntas. Porque enquanto uma vai fazer a manipulação, a outra precisa estar registrando no mapa todo o número do frasco, a caloria, e está auxiliando também, né, em estar colocando o leite no refrigerador, que não vai ser utilizado. Então, esse leite ele tem que ficar o menos possível de tempo aqui em temperatura ambiente. Então, a partir do momento que eu porcionei, e aí eu já não vou utilizar ele, mas eu vou levar ele para a geladeira.
e aí ele vai ficar na primeira prateleira da geladeira, nunca na porta. Então, sempre na primeira prateleira da geladeira. Então, gente, só complementando aqui, se vocês observarem a paramentação, tá? Nada de máscara abaixo do nariz, ok? Tá? E a touquinha está cobrindo todo o cabelo, certo? É importante que vocês tenham bastante cuidado em relação a isso, tá bom? Cada leite que eu fizer o porcionamento, eu vou utilizar uma seringa. Então, não se utiliza uma seringa para todos os frascos que você fizer o descongelamento. Você vai apenas utilizar uma seringa para cada frasco, tá certo? Então, esse bebezinho aqui, nós vamos fazer o porcionamento dele de 35 ml. Sempre tomando muito cuidado, porque você está manipulando um campo de chama. Então, isso aqui é fogo, é muito perigoso. Então, toma muito cuidado com isso. É importante que quando você for abrir, você nunca toque na parte interna da tampa, do copinho, tá certo? Tenta o máximo possível não tocar na parte interna do frasco. Se você, depois que você utilizar aqui e você precisar abrir outro copo para utilizar ele, você vai colocar essa seringa no apoio da tampa. Nunca coloca na bancada diretamente, tá certo? Você vai fazer o apoio da própria tampa. Nunca coloque a tampa virada assim, certo? Você sempre vai colocar a tampa virada dessa forma. Nunca dessa forma aqui, tá certo? E sempre utilizando o campo estéreo aqui da luva que nós abrimos. Então você vai fazer a aferição de 35 ml. Sempre próximo da chama. Sempre verifica se tem, se o odor está característico, se a coloração está legal, entendeu? Sempre dá uma verificada. Se tem alguma, principalmente o leite cru, sempre dá uma olhada se não tem algum tipo de sujidade, sempre dá uma verificada. O olho é muito importante você estar visualizando o cheiro, visualizando o cor, visualizando as características do leite. Então, eu fiz o meu porcionamento desses 35 ml, não vou utilizar mais. Essa seringa vai ser descartada, nós fechamos o copinho e pronto, a nossa dieta para o bebezinho aqui já está pronta. Ela vai ser conduzida para o banho-maria e aí, quando for o momento de ser levada, no momento do horário da dieta, nós sempre preconizamos que essa dieta seja feita o mais próximo do horário que ela vai ser enviada para os setores, porque a gente precisa reduzir o máximo o contato desse leite com a temperatura ambiente. Esse leite ele precisa ser mantido numa cadeia de frios, que é justamente para a gente não aumentar a acidez desse leite. E aí nós porcionamos, esse leite aqui ele vai ficar só até o momento necessário para ser levado para o setor. Os outros que não vão ser utilizados, eles vão ser encaminhados para a geladeira, a primeira prateleira da geladeira, que tem que ficar mais ou menos em torno de 5 graus, certo? E aí a gente controla esse crescimento bacteriano dele. E então, os leites que estão aqui, eles vão ser todos armazenados em geladeira. Os que vão ser próximos da dieta para ser levados, eles vão ficar aqui em banho-maria para ser levados. Nunca pense que banho-maria vai controlar o crescimento bacteriano. Uma vez que você deixar ele aqui, o tempo correndo, nós vamos ter crescimento bacteriano aqui dentro. Porque aqui é uma temperatura ambiente, 40 graus, que é totalmente propício para o crescimento bacteriano. Então nunca pense que isso daqui vai estar protegendo o leite, não. Aqui é só para fazer o descongelamento e o aquecimento do leite. Mas ele nunca vai ser protetor contra o crescimento bacteriano. Então, para quem trabalha justamente com vamos dizer assim, a administração direta desse leite nos setores, é importante que essa dieta ela seja feita imediatamente quando ela chega no setor. Então a dietinha chegou lá, as técnicas do setor elas estão já prontas para administrar essa dieta, o máximo possível, principalmente a dieta do leite da própria mãe.
porque a dieta do leite cru ela é muito mais perecível porque ela não passou por nenhum tipo de processamento. E aí nós temos que ter o máximo cuidado, mais cuidado ainda porque ela não passou por nenhum tipo de processamento. Tá certo? Então, sempre lembrando que leite é medicação. Esse leite humano aqui, nós temos que ter a consciência de que é medicação. Ele tem que ter a prioridade e ele precisa ter esses protocolos muito bem preconizados para a gente reduzir o risco de contaminação. Porque a partir daqui a gente não tem mais nenhuma etapa que proteja de uma contaminação. E aí, se houver uma contaminação, os nossos bebês serão alvo. Então, lembrando que o leite materno é muito bom, mas se ele não for muito bem manipulado, ele pode ser uma arma mortal para uma criancinha, para um prematuro. Ele é altamente perecível e nós precisamos ter o total controle disso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, nós estamos disponíveis para tirá-las, ok? Um abraço a todos.